O governo anterior, como vocês sabem, ele nunca se preocupou em governar esse país. Ele nunca se preocupou com a economia. Ele nunca se preocupou com política de inclusão social. Ele se preocupava em estimular o ódio entre as pessoas. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Estimular a mentira nesse país e continua fazendo do mesmo jeito. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país. Quem tinha dúvida agora pode ter certeza que, por pouco, a gente não voltou aos tempos tenebrosos nesse país, em que as pessoas achavam que apenas com golpe, com a participação de alguns militares, poderiam ganhar o poder nesse país. O povo foi mais sábio, o povo foi mais corajoso, e nós estamos aqui com uma incumbência de fazer uma coisa muito importante, que não é só a da gente resolver o problema da economia, o problema da saúde, o problema do transporte, o problema da agricultura. Nós temos que resolver uma coisa muito mais séria, que é a consolidação do processo democrático desse país. A democracia passa a ser uma coisa fundamental nas nossas vidas. O respeito às instituições, que garante a existência da democracia. O respeito à nossa Constituição, que são coisas que nós precisamos levar em conta. Que fomos nós que fizemos a Constituição mais participativa da história desse país. A Constituição foi considerada a Constituição cidadã. E eu tive o privilégio de aqui participar como deputado constituinte, junto com outros companheiros que estão aqui. E, por isso, nós temos que fazer um esforço imenso para garantir que a Constituição seja respeitada, para garantir que as instituições que garantem a democracia continuem funcionando, para garantir que a relação entre o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário continue cada vez mais harmônica, cada um cumprindo com a sua tarefa, cada um cumprindo com a sua obrigação, mas que a gente saiba que a única possibilidade da gente reconstruir esse país. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. E da gente fazer com que as famílias brasileiras possam viver um padrão de vida digno e decente, é a gente consolidar o processo democrático e fazer as pessoas compreenderem o quanto a democracia é importante para a vida de cada um de nós. A democracia não é importante para quem está na presidência ou para quem está no parlamento. A democracia é importante para as pessoas mais simples, para as pessoas mais humildes, para as famílias, para as mães, para os pais que saem de manhã para trabalhar e votam, porque a democracia significa que essas pessoas não querem apenas falar da liberdade, sabe,
muito distante. Eles querem falar de trabalho, eles querem falar de salário, eles querem falar de lazer, eles querem falar de cultura, eles querem falar das coisas que diz respeito ao dia a dia dele. Um país em que a religião não seja instrumentalizada como um instrumento político de um partido político ou de um governo. Que a fé seja exercitada na mais plena liberdade das pessoas que queiram exercê-la. A gente não pode compreender a religião sendo manipulada da forma vil e baixa como está sendo nesse país. Então, democracia é a gente tentar fazer com que esse país volte à normalidade. E nós temos esse compromisso e nós vamos cumprir. Eu tenho certeza que quando chegar ao final do nosso mandato, esse país será mais democrático, o povo estará vivendo melhor, o povo estará comendo melhor, o povo estará estudando melhor, o povo estará vivendo muito mais dignamente nesse país como cidadãos de primeira classe, porque a gente precisa fazer com que as pessoas alcancem um degrau na conquista da escala social desse país. Quando a gente pensa em cuidar dos pobres, a gente não está fazendo favor, a gente está apenas cumprindo com a nossa obrigação. Porque é uma profissão de fé em cada um de nós saber que o governo, embora tenha que governar para todos, a gente tem que ter um olhar muito mais generoso para aquelas pessoas que mais necessitam, para aquelas pessoas mais humildes, para aquelas pessoas mais pobres. E isso é uma marca que eu trago na minha vida sindical, é uma marca que eu trago na minha vida política, é uma marca que eu consegui fazer com que desse certo no governo, nos meus 2 primeiros mandatos. E eu votei para garantir isso outra vez. Essa é a minha profissão de fé. Esse é o meu compromisso, é melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. O deputado federal Nicolas Ferreira respondeu às críticas e destruiu as falácias dos jornalistas militantes da esquerda sobre sua falta de experiência para presidir a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Em certo momento, o deputado Nicolas também citou um dos seus projetos, que é o fim do pronome neutro nas escolas. Porém, a entrevistadora militante o interrompeu tentando descredibilizar o trabalho do deputado, mas a mesma acabou tomando uma invertida sobre o tema. Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Nós também colocamos uma lei que aplica no contraturno das escolas educação financeira e noções de direito para esses alunos do ensino básico. E, por fim, o fim, né, da ideologia do pronome neutro, podemos dizer assim, aqui em Belo Horizonte. Então, foi alguma das minhas propostas, né, que viraram lei aqui em Belo Horizonte. E, obviamente, que a comissão ela vai tratar desses temas. Né? Temos aí o PNE, que vai tratar a respeito dos próximos 10 anos de educação no Brasil. Deputado, num país com tantos problemas, tantas dificuldades, o fim do pronome neutro deve ser uma prioridade? Quem busca, muitas das vezes, esse tema é a própria esquerda. Eu simplesmente preciso rebater porque a nossa cultura ela é composta de povo, território e é necessário que nós tenhamos uma defesa com a nossa. Então, quem levanta essa pauta não sou eu. Aí você precisa perguntar para um deputado de esquerda porque eles querem nossa língua portuguesa. Toma! Outra militante travestida de jornalista questionou o deputado Nicolas se ele não se arrependia por ter usado uma peruca, pois talvez seja esse o motivo da rejeição da esquerda ao deputado. Questionou a jornalista. Deputado, muito da resistência que a gente vê a alguns setores da esquerda e a indicação do senhor na Comissão de Educação tem a ver com uma manifestação que o senhor fez no ano passado, exatamente um ano atrás, na verdade, quando o senhor compareceu ali na tribuna da Câmara usando uma peruca e ali fez uma série de referências à população transexual. Aquilo foi muito mal recebido. O senhor se arrepende de ter feito esse gesto? O senhor acha que foi um erro, que isso contribui aí para essa reação negativa da sua indicação? Basicamente, tudo aquilo que a esquerda tem para me atacar é um ato que eu fiz para exemplificar o que acontece. Um homem se sentindo mulher. Eu não sei quanto a você, eu de fato aqui sou entrevistado, mas eu poderia te perguntar,
o que você acha da minha peruca foi ridículo? Pois é, eu também acho homens que fazem isso dessa mesma maneira. Então, eu não me arrependo, fiz uma elucidação de um exemplo e eu teria vergonha se eu fosse condenado em 3 instâncias. Eu teria vergonha se eu tivesse sido pego com dinheiro na... Vergonha de defender. Não tenho alguma. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. A militante e âncora do canal tentou mais uma vez lacrar para cima do deputado Nicolas Ferreira, o questionando se em uma possível convocação do ministro da Educação, qual seria o motivo da convocação, ou a convocação do mesmo seria mais pelo espetáculo, perguntou a lacradora. Deputado, o senhor já avalia convocar o ministro da Educação e, em caso positivo, qual seria o motivo? Tem um motivo concreto ou seria mais ali pelo espetáculo? Cria vergonha. Raquel, eu não estou na política por espetáculo, jamais irei tomar nenhuma decisão nesse sentido. As decisões vão ser tomadas, obviamente, em conjunto. Serei o presidente dessa comissão, mas é uma responsabilidade muito grande. É claro que a gente avalia sim, e caso viesse, eu acredito que tem diversos temas para ser questionado, como, por exemplo, os cortes para as universidades federais, né, de mais de 300 milhões somados com a educação básica, porque a extinção da Secretaria de Alfabetização criada no governo Bolsonaro e também o fim do programa de escolas cívico-militares, que também foi extinto nesse governo. Então, de fato, existem diversos questionamentos a serem feitos para o ministro e é uma possibilidade, sim, de fato, mas com certeza em um futuro que nós vamos decidir isso em conjunto. O deputado Nicolas disse ainda que atuará democraticamente como mediador da comissão, apesar da democracia relativa do país, citando temas caros à direita, como o Plano Nacional de Educação, as escolas cívico-militares, alfabetização nas escolas e doutrinação de esquerda. Perguntado sobre educação sexual nas escolas, o deputado disse ser favorável a uma abordagem biológica e não ideológica. Deputado, aborto. Aborto é uma pauta muito importante para a direita, que é radicalmente contra, mas para evitar que as meninas engravidem, elas precisam de educação sexual nas escolas. Qual é a sua proposta para a educação sexual? Olha, eu acredito que a educação ela se dá em casa com os pais. Eu acredito que o tema sexualidade deve, obviamente, ser abordado na escola, até mesmo porque isso é um tema biológico. Inclusive, se as pessoas tivessem mais as questões biológicas, teriam menos discussões com relação a isso. Agora, eu acredito que existem diversos meios, diversas formas de você prevenir e remediar do que simplesmente já tratar isso quando, digamos assim, entre aspas, a bomba estourou. Porque o que de melhor aí pode acontecer com uma mulher, de fato, é ela ter um filho que ela desejou, enfim, e hoje é considerado quase como uma maldição. Então, nós vamos realizar aí audiências públicas, trazer a sociedade civil para perto, para que seja discutido com todos as soluções que até hoje acredito que têm sido fracassadas as tentativas de tratar sobre o tema educação sexual nas escolas. O senhor não é contra, então, discutir isso nas escolas, pelo que o senhor está falando? Eu sou contra o professor se colocar em uma posição de educador sexual. Eu acredito que o que ultrapassar da biologia, do conhecimento necessário, passa-se a sala de aula a ser uma ideologia desnecessária. A escola, assim como a universidade, precisa ter um papel desinteressado, por exemplo, na pesquisa e no estudo. E hoje a gente vê como, por exemplo, o PNE, que quando você pesquisa nas suas 282 páginas, você tem 46 vezes a sigla LGBTQIA+, e você tem apenas 5 ou 7 vezes a palavra matemática. Essa é a minha preocupação. O deputado afirmou que muitos dos que trabalham há anos no setor não conseguiram melhorar a qualidade do ensino no país. Deputado, há muitas críticas à escolha do senhor para presidir a Comissão da Educação. Eu queria saber se a sua indicação ali pelo PL é pela sua experiência na área, né, de educação ou por ser uma pauta estratégica, né, uma comissão estratégica para a propagação das ideias de direita. Olha, é o meu primeiro mandato, obrigado pela pergunta. Obviamente, né, será um desafio presidir uma comissão. Nunca presidi antes, então ninguém pode dizer a respeito do meu trabalho. O que eu posso analisar é o trabalho anterior. Muitos, inclusive, que vieram me criticar a respeito da falta de experiência
dizendo que pessoas, né, anteriores, políticos, trabalharam anos e anos em prol da educação no Brasil, eu aconselho a eles a não fazerem isso. Afinal de contas, eles estão se gabando pela atual educação do Brasil. A atual educação do Brasil na 53ª do ranking, que tem tido aí cortes na verba, tanto para repasses das universidades federais, quanto também para a educação básica. Então, de fato, eu acredito que foi, sim, uma indicação técnica, uma indicação de alguém que está realizando um trabalho que tem representatividade. E eu tenho certeza que eu saio um pouco aí de debatedor e passo a ser um moderador, porque eu acredito que os papéis são diferentes e, diferentemente da democracia relativa, terá democracia na nossa comissão. Toma! Povo abençoado do Brasil, eu nunca pensei que depois de décadas eu voltaria a concordar com Lula. Ele é um mentiroso quanto mais, mas acaba de falar uma verdade. Na sua reunião ministerial ele me cita, caramba, ele me cita dizendo o seguinte, que o Deus dele não é o Deus do Malafaia. Você está correto, Lula, é verdade. Eu vou mostrar quem é o meu Deus e quem é o teu Deus. Então, primeiro eu vou mostrar quem é meu Deus. O meu Deus é o Deus do Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O meu Deus está acima de tudo e de todos. O meu Deus é o Deus de João 10:10, a segunda parte. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É o Deus que odeia o maior genocídio da humanidade, que é o aborto. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. É o Deus que fez macho e fêmea, não uma sociedade de andrógenos e bissexuais. É o Deus que constituiu a família como célula base da sociedade. O homem, a mulher e sua prole. Agora eu vou mostrar quem é o teu Deus. Lula, teu Deus é o Deus que está em Apocalipse 12:9. E foi lançado, preste atenção a isso aqui, o grande dragão, antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O teu Deus é o Deus de João 8:44. A única coisa que a Bíblia dá paternidade e criação ao diabo, a mentira. Vós tendes por pai ao diabo, diz o texto da palavra de Deus, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu vou mostrar que esse é o teu Deus. Vou lembrar o povo as mentiras e a tua tentativa de enganar evangélicos e cristãos. Na eleição de 2022, você escreveu uma carta aos evangélicos, dizendo que a família é sagrada e que era contra o aborto. No primeiro mês do teu governo, a ministra da Saúde derrubou portaria que dificultava o aborto e você tirou o Brasil daquele conjunto de nações que combatem o aborto. Eu estou provando que você mente na maior careta de pau para enganar o povo brasileiro. E agora eu vou mostrar a tua palavra no Foro de São Paulo, você dizendo que combate historicamente costume, família e pátria. Assistam. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater, São palavras de Lula. Aquilo que historicamente aprendemos a combater. Sabe o que é costume? É você ser a favor da vida e eles são a favor do aborto. É você ser contra a ideologia de gênero que corrói nossas crianças e eles são a favor. É você ser contra o casamento gay e eles são a favor.
Ele combate a família. Sabe que família ele combate? O homem, a mulher e sua prole, célula máter da sociedade. Ele combate o patriotismo. Tudo aquilo que o Deus que eu creio manda valorizar. De fato, Lula, o teu Deus não é o meu Deus. O teu Deus é aquele de João 10:10, a primeira parte. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Agora, Lula, nunca mais você vai conseguir enganar os evangélicos, a maioria dos cristãos. Nunca mais você vai conseguir se aproximar de nós. Sabe por quê? Porque luz não se mistura com as trevas que você representa. E quero te dizer uma coisa, não te odeio não. Eu oro para que um dia você tenha um encontro com Deus verdadeiro, que muda, transforma o homem, liberta da mentira, do cinismo e liberta também da cachaça. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você e sua família. Que informação importante. A Presidência da República encontrou todos os móveis que estavam supostamente desaparecidos no Palácio da Alvorada. Informação da Folha de São Paulo, confirmada aqui pela CNN. No começo do governo, Lula acusou o Bolsonaro pelo sumiço desses itens. Teve bate-boca entre os casais presidenciais. Lula e Janja de um lado, Bolsonaro e Michele do outro. Gabriela Prado está com essas informações e explica essa história. Boa tarde, Gabriela. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Boa tarde mais uma vez, Raquel. Pois é, quando começou ali a transição de governo, em novembro de 2022, o Palácio da Alvorada começou a fazer um levantamento, a Presidência da República, sobre os móveis que ficavam na residência presidencial. E aí, segundo foi relatado ao governo de transição, eram 261 itens faltantes. Depois, esse número, já no início de 2023, caiu para 83 itens. Logo quando começou o governo Lula, houve uma reclamação do casal Lula e Rosângela da Silva, a primeira-dama Janja, de que os imóveis, tanto do Palácio da Alvorada e também da Granja do Torto, estavam com falta de manutenção, tinham goteiras e que também tinham desaparecido alguns móveis e até obras de arte. A Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, foi às redes sociais na época e informou que, por exemplo, ela tinha usado móveis pessoais a partir de 2019 e que todo esse acervo que foi retirado estava em um depósito da Presidência da República. Diante da repercussão dessa reportagem da Folha de São Paulo, a Secretaria de Comunicação Social publicou uma nota hoje informando que os trabalhos foram finalizados somente em setembro do ano passado e quando todos os bens foram encontrados em dependências diversas da residência oficial, ou seja, eles alegam que não foi apenas em um depósito. E aí complementa a SECOM. Houve um descaso com onde estavam esses móveis, sendo necessário um esforço para localizá-los todos novamente. Mas a gente lembra que também a falta desses móveis foi uma justificativa para o presidente e para a primeira-dama ficarem em um hotel, a princípio, não se hospedarem em residências oficiais, e também foi usado como justificativa para uma licitação de aquisição de imóveis para o Palácio da Alvorada no valor de R$196 mil. Naquela época, eles adquiriram um sofá, por exemplo, de mais de R$50 mil e uma cama de mais de R$42 mil. A justificativa foi que eles precisavam desses móveis aí para habitar o Palácio da Alvorada e que esses móveis ficariam disponíveis para os próximos chefes de Estado eleitos aqui no Brasil. Então, foi uma discussão ali sobre o paradeiro desses imóveis. A gente lembra que isso é importante porque são bens públicos, né, pagos pelo contribuinte, que abastece o Estado brasileiro, que ficam à disposição dos chefes de Estado, mas que tinha essa divergência entre os que sumiram e as versões que cada casal dava. No fim, a SECOM localizou todos os móveis, mas disse que foi feito um esforço para isso, já que eles não estavam devidamente nos locais que deveriam estar. Raquel. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Muito obrigada pelas informações, Gabriela Prado. Jussara, parceira, vem para cá para a gente conversar um pouco desse assunto.
Foi um auê isso aí no início do governo. Teve um monte de entrevista e bate-boca e troca de farpas. E agora as redes sociais assim estão lotadas de repercussão negativa. O governo vem reclamando de que não consegue ganhar narrativa nas redes sociais, mas também não se ajuda, né? Exatamente, Raquel. Esse é mais um caso aí que é um prato cheio para o bolsonarismo lacrar, para usar bastante uma expressão que eles mesmos gostam, né, de usar. O ex-presidente Jair Bolsonaro já foi nas redes também. Ele coloca um print da reportagem, excelente reportagem também dos meus colegas da Folha de São Paulo, e diz o que o Jair Bolsonaro escreve. Todos os móveis estavam no Alvorada. Lula incorreu em falsa comunicação de furto. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, também usou as redes sociais para comentar o assunto e escreveu, dizendo que Lula mentiu e ao acusar Bolsonaro de gastar o dinheiro público dos brasileiros, né? Colocando a frase completa de Flávio Bolsonaro. Ele diz que Lula acusou Jair Bolsonaro para poder gastar o dinheiro público dos brasileiros comprando móveis de luxo. Pois bem, essas duas situações, esses dois exemplos de tweets, tanto de Bolsonaro quanto de Flávio Bolsonaro, mostra aí como o bolsonarismo vai reagir a isso e vai usar essa situação para dizer que tem uma perseguição política em curso. E aí eles colocam tudo no mesmo bolo para tentar usar vários argumentos quanto o atual presidente e a primeira-dama Janja da Silva. Agora, de fato, é isso que você estava comentando, a gente estava conversando aqui nos bastidores. A semana começou com aquela reunião ministerial em que o presidente Lula chegou a falar ali do desempenho dele e do governo nas redes sociais. Interlocutores do governo, integrantes do governo admitem essa dificuldade do governo se posicionar nas plataformas digitais, que é uma área dominada pelo bolsonarismo e que eles conseguem se pautar dia após dia, né? Conseguem pautar o debate nas redes sociais, enfim, sabendo manejar muito bem ali as redes e as publicações que são feitas. A partir dessa questão aí dos móveis, ou seja, e é algo que eles vão explorar bastante. Já estava conversando aqui com alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e quando vem essa revelação, assim, não dá para dizer que eles não estão felizes com isso, Raquel. Ainda tem mais um embrulho nessa história, né? Porque houve a compra de móveis novos. Porque, para quem está nos acompanhando entender, Lula chegou, disse que teve que ficar num hotel porque estava faltando vários móveis. Michele Bolsonaro respondeu dizendo que teve que colocar móveis dela porque os móveis estavam muito antigos e que tinham sido guardados num depósito. Daí, o casal Lula-Janja faz a compra, né, para o patrimônio público de novos móveis e se muda de vez para o Alvorada. E agora os móveis antigos são encontrados nesse depósito. Então, vocês vejam o tamanho da confusão, da desorganização e da comunicação também muito mal feita. Obrigada, Jussara Soares. Atendendo a um punitivismo penal de deputados alimentados por ódio e um sentido de vingança. Quem costuma dizer que o Brasil é o país da impunidade, ignora ou finge ignorar a terceira maior população carcerária do mundo, que os presídios estão superlotadas. Não vamos pensar medidas de reintegração à família, à comunidade, aos laços sociais. Isso vai explodir em violência. O que está se propondo aqui é um estado vingança. O PSOL, que agora quer governar a cidade de São Paulo, seu pré-candidato vai votar contra ou nem vai votar esse projeto, como não votou o meu projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Vão votar contra porque estão jogando pro eleitorado do Lula, que comemorou a sua vitória na cadeia. Do ano de 2006 até o ano de 2023, só no estado de São Paulo, mais de 128 mil criminosos saíram na saída temporária e não voltaram para os presídios. Se nós pensarmos que cada um desses 128 mil criminosos cometeram um crime por ano, são mais de 2 milhões de vítimas que foram feitas por conta desse benefício. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais.
Essa votação é o último capítulo de uma marcha insensata e demagógica de deputados alimentados por ódio e um sentido de vingança, que não reconhecem os fundamentos da Constituição do Brasil, para criar mais conflito, contradição, quem sabe até explodir os presídios do Brasil. É uma medida que vai impedir que um preso que se arrependa, que tenha bom comportamento, eu tenho convicção que é um erro grave, histórico, o que a Câmara dos Deputados vai fazer votando esse texto, atendendo a um punitivismo penal que está ancorado mais no ódio e na vingança. Justiça não é vingança. Esse é um princípio básico que nos move quando estamos a discutir matérias como essa. Quem costuma dizer que o Brasil é o país da impunidade ignora ou finge ignorar a terceira maior população carcerária do mundo, que os presídios estão superlotadas de uma juventude negra e pobre. É algo insano, senhoras e senhores. Eu seria chamado de doido de parar com uma atividade que dá certo, com uma atividade que dá certo, com uma atividade que dá certo, porque 1% não cumpre aquilo que eu não queria. Não vamos pensar medidas de reintegração à família, à comunidade, aos laços sociais. Qual é a consequência desse projeto? Isso vai explodir em violência, dentro das cadeias e fora da cadeia. Falta inteligência para olhar os dados e pensar uma política pública que seja eficiente. Vai explodir o sistema carcerário de violência com a assinatura de muitos dos senhores. Eu quero começar minha fala dizendo o seguinte: primeiro, desmistificando para o público que saída temporária é só com presos para bom comportamento. Preso condenado a crime hediondo com resultado morte não tem direito. Tudo isso impede qualquer tipo de ressocialização. O que está se propondo aqui é um estado vingança. Senhor presidente e senhores deputados, eu vou falar apenas um minuto para acelerar a aprovação da matéria e dizer que essa matéria é fundamental para o Estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo e para o Brasil. Eu quero parabenizar o nosso secretário, Guilherme Derrite, pelo excelente trabalho no Estado de São Paulo, pela relatoria do fim da saidinha. Eu sou um dos autores do projeto que foi pensado, que nós aprovamos ainda na legislatura passada, e dizer: o PSOL, que agora quer governar a cidade de São Paulo, seu pré-candidato vai votar contra ou nem vai votar esse projeto, como não votou o meu projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. E quer dizer que está preocupado com a segurança pública simplesmente porque está com pesquisa na mão e sabe que essa é a principal preocupação do paulistano. Mas nunca apresentou um projeto nesse sentido e agora quer dizer que está preocupado com segurança pública. Vão votar contra porque estão jogando para o eleitorado do Lula, que comemorou a sua vitória na cadeia. Vamos aprovar esse projeto hoje. Parabéns ao relator, deputado Guilherme Derrite. Para que fique claro, o projeto que nós já aprovamos na legislatura passada sofreu uma pequena alteração no Senado e volta para cá. Que nós aprovamos na legislatura passada os 5 feriados de 7 dias por semana. O Senado concordou com a Câmara dos Deputados. Estamos extinguindo completamente aqueles feriadões de 7 dias em que os presos do regime semiaberto são liberados. Isso foi concordado. Outro ponto importante: o retorno à obrigatoriedade do exame criminológico para qualquer progressão de regime. Isso foi extinto do ordenamento jurídico no ano de 2003 e dificultou muito criminosos que cometem crimes reiteradamente aquela análise psicossocial, psicoativa por psicólogo ou psiquiatra. E um terceiro ponto: amplia a possibilidade de monitoração eletrônica para outros regimes de cumprimento de pena. Por exemplo, regime aberto, que só no estado de São Paulo são mais de 300 mil criminosos condenados que cumprem pena em regime aberto. Então, presidente, os dados estatísticos comprovam que hoje a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, tem a oportunidade de entrar para a história como o primeiro grande passo do combate à impunidade no Brasil. Isso não vai resolver o problema da segurança pública completamente, mas é um importante passo. É o primeiro passo. Do ano de 2006 até o ano de 2023, só no estado de São Paulo, mais de 128 mil criminosos saíram na saída temporária e não voltaram para os presídios. Se nós pensarmos que cada um desses 128 mil criminosos cometeram um crime por ano, são mais de 2 milhões de vítimas que foram feitas por conta desse benefício. Além disso, não são apenas números. 3 casos recentes em São Paulo. Uma mulher foi morta por um criminoso que já havia matado uma outra vítima 5 anos atrás, cumpriu pena, 5 anos de pena, e voltou a executar uma vítima. Um outro ponto: no primeiro dia da saída temporária de março agora, um indivíduo sedou e
uma adolescente em São Paulo. Criminosos como esse não terão mais o benefício da saída temporária. Então, está nas nossas mãos entregarmos para a sociedade o fim da saída temporária de preso e o primeiro importante passo para combater a impunidade no Brasil. Com a palavra o deputado Kim. Obrigado, senhor presidente Moses. Eu quero aqui primeiro comemorar a aprovação no plenário desta Câmara dos Deputados do projeto que acabou com as famosas saidinhas, com as saídas temporárias, né? Os deputados do governo Lula, os deputados de esquerda colocaram aqui que era um populismo penal, mas o que eu vejo na realidade são eles praticando populismo penitenciário, são eles sempre jogando, aliás, para os estabelecimentos em que eles tiveram mais de 80% dos votos, que foram nos presídios, né, os presos provisórios, foram aqueles que mais proporcionalmente votaram no governo do presidente Lula, e agora eu vejo os representantes do governo fazendo a defesa dos interesses desse eleitorado no plenário desta Câmara dos Deputados. E mais do que isso, né, o único partido que fez questão de marcar o seu posicionamento contra o fim da saidinha, deputado Tarcísio, foi o PSOL. O PSOL que agora diz estar preocupado com a segurança pública na cidade de São Paulo. Nunca tratou sobre segurança pública, nunca apresentou um projeto sequer sobre segurança pública, não votou no meu projeto que aprovei no plenário da Câmara no ano passado de aumento de pena para furto, roubo e receptação, né? Sequer se posicionou com medo de levar o desgaste de votar não, mas ao mesmo tempo discordando e não podendo votar sim. O deputado Guilherme Boulos escolheu não votar o projeto. E agora, no projeto da saidinha, o PSOL foi o único partido que se posicionou contra a redação final do projeto e é o partido que na cidade de São Paulo quer governar trazendo a gestão desastrosa que nós já conhecemos em Belém, a mais rejeitada, a mais reprovada das 100 maiores cidades do Brasil, querendo falar sobre segurança pública quando na realidade nunca trataram sobre o assunto. Então tivemos uma conquista muito grande. Relatoria, fui um dos autores do projeto, quando nós aprovamos na legislatura passada, foi apensado o substitutivo do deputado Guilherme Derrite, o nosso secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que vem conduzindo um excelente trabalho, né, apesar do choro e ranger de dentes das esquerdas, da imprensa, de ONGs que falsamente acusam e caluniam a Polícia Militar do Estado de São Paulo, fazendo acusações levianas, como fez o ministro Silvio Almeida, falando em tortura, falando em execução, quando os próprios laudos do IML demonstraram que não houve execução. Os policiais militares vão combater o PCC no litoral paulista e são recebidos a bala e precisam responder na bala. Cada um dos 47 mortos são faccionados do PCC que receberam a Polícia Militar do Estado de São Paulo na bala, e a polícia respondeu como deve responder, preservando a vida dos policiais, preservando a vida da população do litoral. Não à toa a popularidade do nosso governador do Estado de São Paulo, Tarcísio, subiu 10% após a Operação Verão e também a Operação Escudo, que afetou diretamente o litoral paulista. Ainda na Comissão de Constituição e Justiça desta casa, apresentei o projeto, né, e consegui aprovar um requerimento extra-pauta para avançar a tramitação legislativa do projeto que estabelece pena mínima, como nos Estados Unidos, de 25 anos para o sujeito que é condenado 3 vezes por crime grave. Se sequestra 3 vezes, se mata 3 vezes, se estupra 3 vezes, tem que cumprir no mínimo 25 anos de cadeia, já que a gente não tem, pela nossa Constituição, a prisão perpétua no nosso país. E os partidos da base do governo Lula foram contra. Acham razoável um sujeito que estuprou 3 vezes, que matou 3 vezes, que sequestrou 3 vezes, esteja solto nas ruas. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Cumpra uma pena branda, tenha direito à progressão de regime. Aliás, um dos pontos que foram criticados no projeto do fim da saidinha foi o restabelecimento do exame criminológico para progressão de regime. Só pode progredir de regime quem o sistema penitenciário avaliar que não é perigoso o suficiente para representar risco para a sociedade, então pode ir para o semiaberto, então pode ir para o aberto, porque não vai matar, porque não vai roubar, enfim. E essa medida foi criticada, mas os parlamentares de esquerda do governo Lula ainda disseram,
mas se o bom comportamento já não for um critério para abatimento de pena, os presos não vão mais se comportar. Pelo amor de Deus, bom comportamento não é motivo para você cumprir menos pena pelo crime que você cometeu. Bom comportamento é obrigação. Quem não se comporta de maneira decente, de maneira legal, cumprindo as regras, cumprindo a lei dentro do presídio, não, o sujeito precisa cumprir mais pena ainda. Ora, se ele desrespeita as regras do estabelecimento prisional, se ele desrespeita a lei, se mesmo dentro do presídio ele continua cometendo crimes, ele precisa ser punido por isso. E não simplesmente cumprir sua pena como se nada tivesse acontecido. Ah, não, mas bom comportamento tem que abater pena. Mais uma vez, bom comportamento é obrigação. Ah, mas vocês são movidos pelo ódio, né? Essa é uma política do ódio. Olha, eu pessoalmente, né, como pessoa, CPF, indivíduo que em Kataguiri, sim, odeio criminosos que, por exemplo, tiraram a vida do meu avô. Eu odeio criminosos que matam, que estupram, que roubam. Eu não nutro nenhum sentimento de simpatia por essas pessoas e acredito que devam sim ser tratadas com rigor da legislação penal. E é uma mentira, é uma falácia quando colocam que é um populismo, que não tem evidência científica, que nos países com penas mais duras os índices de violência são altíssimos. Me diga um país desenvolvido que possua penas mais rigorosas do que o Brasil e que tenha índices de segurança pública piores do que os nossos. Me diga um país, eu cito agora, falam tanto, os Estados Unidos é um país muito violento, tem muito menos homicídio do que no Brasil. O Japão tem pena de morte, tem prisão perpétua, um dos países mais seguros do mundo. Então dizer que os países mais desenvolvidos, com penas rigorosas, estão entre os mais violentos, é mentira, isso não se constata na realidade, é falácia. Né? E aí os populistas somos nós, e aí quem quer apresentar proposta para ter like somos nós. Não é proposta para ter like, é proposta para salvar a vida, é proposta para o criminoso continuar preso, é proposta para o casal Nardoni não sair no Dia dos Pais, né? Como foi bem colocado aqui nesse plenário. Quer ficar o Natal com a família, a Páscoa com a família, quer curtir o Carnaval, não comete crime, você não vai estar preso, você vai estar solto para curtir a festa que você quiser, para exercer a sua religião, a sua fé, você para estar junto com a sua família. Agora não, o sujeito mata, muitas vezes mata até a gente da própria família e vai ter o direito de saidinha de Natal, vai ter o direito de saidinha no Dia dos Pais, né? Isso é absolutamente inaceitável. E mais, o escândalo que foi revelado pelo Estadão de 1 bilhão e 500 milhões de reais em contratos em presídios federais e empresas no nome de laranja. É um dos maiores escândalos que se tem notícia agora desse terceiro mandato do governo Lula. 1 bilhão e 500 milhões de reais sendo enviados para empresas que têm contratos com os presídios federais, inclusive de segurança máxima, e que estão no nome de laranjas, com inclusive fortíssimos indícios de conluio, de falsa competição. E vamos lembrar, foi neste governo Lula que houve, pela primeira vez na história, uma fuga em presídio federal. E o ministro Ricardo Lewandowski ainda tem a cara de pau de dizer que era porque os agentes estavam relaxados porque era carnaval. Você me desculpe, em qualquer democracia séria isso é motivo de vergonha, isso é um motivo para ter uma pressão popular suficiente para o ministro ser forçado a renunciar ao seu cargo. Sujeito que dá uma desculpa de que era carnaval, o pessoal estava relaxado no presídio de segurança máxima, que segura faccionado. Essa é uma justificativa que não se sustenta. Por isso, vamos convocar o ministro Ricardo Lewandowski à Comissão de Fiscalização e Controle para prestar esclarecimentos sobre isso e sobre os contratos de 1 bilhão e 500 milhões de reais no nome de empresas de laranja. Né? E para finalizar, senhor presidente, eu escutei aqui, né, ataques, ofensas gratuitas a mim, ao deputado Mendonça Filho, a outros colegas, dizendo que não, porque vocês, né, o deputado do PSOL disse, vocês apoiaram o golpe, estiveram com os golpistas. Ora, hoje a bancada do PSOL vota, na maioria esmagadora das vezes, faz reunião com ministros junto com a base do governo Lula, que tem 3 ministros do golpista MDB. Ora, que golpe foi esse
que depois, quando você vence o poder, quando você vence as eleições, você chama golpistas para formar o governo junto com você, para te aconselhar, para exercer poder, para ter orçamento, para mandar projeto de lei? Que golpe é esse que você sobe junto no palanque com um golpista? Se teve golpe, o golpista tem que ser preso, certo? E não ser chamado para ser ministro. Que golpe foi esse? Que você depois está todo mundo tomando chopp, tomando vinho, liberando emenda, liberando cargo, junto com os supostos golpistas. Então, assim, é um discursinho mole, é um discursinho fácil para a plateia, que não se sustenta, e justamente por isso tem que ser combatido sistematicamente no plenário desta Câmara dos Deputados, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.